Boa noite, ex-alunos do CPV, futuros alunos da USP. Vamos começar a comentar aqui as questões a respeito de gramática e análise de texto da prova de língua portuguesa. Foi uma prova tranquila, sem grandes dificuldades aí para o candidato. A parte de gramática apresentamos algumas surpresas boas, já que a gente teve um pouco mais de exigência do que a FUVEST vinha fazendo. Esperamos que continuem aí nesse ritmo. Bom, vamos começar com a questão 70, de análise de texto. Questão tranquila, misturando, bem aplicando a gramática ao texto. Seria uma questão mista, bem mista, E ele fala das seguintes afirmações acerca de diferentes elementos linguísticos do texto, a única correta é... Bom, aí um pouquinho de conhecimento de pronome demonstrativo, de pronome possessivo, pronome de tratamento, mas cobrando os conceitos, o conhecimento, e a correta, na verdade, era a alternativa C, que não precisava desse conhecimento, Era mais para saber que as erradas estavam erradas. A gente tem lá, o destaque gráfico da palavra muito produz um efeito de sentido que é reforçado pelas reticências. Então ele falou lá, o senhor também sangra, o senhor faz cirurgias. Ele, homem, eu da cirurgia não entendo muito. Como quem diz... Eu não entendo nada. Se a gente não tivesse esse destaque da palavra muito, eu não entendo muito, entendo pouco. Na verdade, o que ele quis dizer é que ele não entende nada e quis usar aí um eufemismo, um recurso bem aplicado pelo Manuel Antônio de Almeida. Alternativa C. Na 7.1... questão a respeito de tempos verbais, Lembra que a gente sempre fala, se vai cair uma questão, essa questão é de tempos verbais, sempre. Pretérito imperfeito e futuro do pretérito, tenho certeza de que você lembrou desses tempos verbais aí, Pretérito imperfeito, você estava, você falava, você saía, você cantava. Futuro do pretérito, você falaria, você cantaria, você estaria. E ele quer saber em qual tempo que o autor usou um no lugar do outro para criar um efeito de sentido. E você tem lá, você estava bem bom se quisesse ir conosco, Você estava bem bom se quisesse, estava no lugar de estaria. Na verdade, você estaria bem bom se quisesse ir conosco, Dando essa suposição, Mas, para passar a certeza do fato, ele usou o pretérito imperfeito no lugar do futuro do pretérito, que transmite uma certa suposição, Você estaria, ok? Alternativa B, tempos verbais aí cobrados na FUVEST mais uma vez. Na 7.4, questãozinha simples a respeito de variação linguística, Ele quer saber qual das expressões apresenta um cunho popular. Então, você tem lá, puxar conversa, o entendedor do riscado, Então, ele usa expressões populares para falar de algo sério. Puxar conversa é uma expressão completamente popular, seria mais você vai conversar, você vai chegar ao assunto, na linguagem informal. Sem problemas as demais questões, bem tranquila também, questão 7.4. Depois a gente foi para 7.7, também de análise de texto, Nesse meio tempo teve algumas de literatura aí. Na 7.7, segundo texto, a questão racial configura-se como um enigma. Por quê? E ele fala, que é um enigma no texto, ele apresenta que é um enigma porque ela muda constantemente, mas continua lá, tá sempre lá. E esse ponto está na alternativa E, muda sem cessar, sem que por isso seja superada. No texto, se você quiser encontrar, está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, em que ele fala, parafraseando, simplesmente com outras palavras, reitera-se continuamente, modificada, mas persistente, ou seja, muda, mas continua sempre lá. Alternativa E. 7.8, tivemos um pouco de formação de palavras, sentido dos prefixos, Então, ele quer lá, qual o prefixo que expressa anterioridade e contiguidade. Contiguidade é junto, você estar junto com alguém, estar próximo, contigo. Você tem lá, primeiro, o preconceituoso, própria palavra preconceito, Você conhece, você julgar alguém antes de conhecer as características de fato do que está sendo julgado. Um preconceito, um conceito
anterior. Então, a gente tem anterioridade em preconceito e em cooperação. Vamos cooperar, quer dizer, vamos operar juntos, operar lado a lado, vamos operar contiguamente. Então, a gente tem preconceituoso e cooperação, respectivamente, anterioridade e contiguidade, que é o que foi pedido na questão. Alternativa C, de Caco. 7.9, uma questãozinha capciosa a respeito do texto. Conforme o texto na questão racial, o funcionamento da sociedade dá-se a ver de modo... E ele apresenta de forma no texto, tirar aqui, mais do que tudo isso, a questão racial revela de forma particularmente evidente, nuançada e estridente, ou seja, está nítida, está forte na sociedade. Então, pelas alternativas, talvez não seria uma palavra bem adequada, a gente até concorda, mas pelas alternativas, a única que mostra essa questão da presença forte, evidente, estridente, seria a alternativa A, a palavra concentrado. Já aqui, concentrado, considerando-se oposto a diluído, suave, imperceptível. Então, a gente tem o concentrado como forte, evidente. A alternativa A se enquadraria aí pelas alternativas que eles nos ofereceram, ok? Mas sem problemas, questão 80, os interlocutores do diálogo contido no texto compartilham o pressuposto de que... Bom, aí aquele textinho, dos dois conversando e falando que São Paulo é uma cidade muito feia. Já quando o entrevistador pergunta, você conhece alguma cidade mais feia do que São Paulo? Já pressupõe que São Paulo é uma cidade feia. Você não perguntaria mais feia do que São Paulo se São Paulo fosse bonita. Senão a resposta seria sim, todas são mais feias do que São Paulo. Então ele já pressupõe que São Paulo é uma cidade feia. Tem alguma mais feia? Você conhece alguma mais feia? E o entrevistado, no caso, reitera, ele reforça, ele diz que São Paulo, no geral, é bem feia. Ele diz aí na fala dele. Então, só pode-se entender a alternativa D, São Paulo é uma cidade feia. 81, ele quer, no terceiro parágrafo do texto, a expressão que indica de modo mais evidente o distanciamento social do segundo interlocutor em relação às pessoas a que se refere. Bem interessante essa observação, fez o aluno ler, talvez reler o texto, em que ele fala, acho emocionante ver a garra dessa gente. Ele fala o pronome, ele usa o pronome em terceira pessoa. A garra dessa gente, essa gente que está aí. Se ele fosse se incluir no meio do grupo dos paulistanos, ele falaria, acho emocionante ver a nossa garra, a garra da nossa gente ou da minha gente. Mas não, ele diz a garra dessa gente, com distanciamento na terceira pessoa. Então, aqui mostra esse distanciamento social. Aqui mostra que o interlocutor, o segundo interlocutor, não se inclui no grupo dos paulistanos, é o termo dessa gente, alternativa E, ok? E finalizando a parte de gramática e análise de texto, questão 82, boa questão aí também a respeito da gramática normativa. Ao reproduzir um diálogo, enfim, ele pergunta quanto à ordem gramatical. Ele usa aí o termo léxico, Léxico seria na escolha das palavras. Então, uma falha de ordem léxica, que seria algumas figuras de linguagem, alguns outros sentidos que a palavra pode adquirir, que a oralidade brinca muito com essa escolha das palavras. Mas ele quer de ordem gramatical. A única alternativa que apresenta uma falha de ordem gramatical e não léxica, seria a alternativa C, no deixa eu ver. Percebe que esse eu, ele funciona como objeto direto do verbo deixar e está anteposto, está antes a um verbo no infinitivo. A gente não consegue, então, ter nesse sendo objeto de um e sujeito do infinitivo, não dá para a gente usar o pronome reto aí. Como objeto do verbo deixar, pronome oblíquo me. Então, deixa-me ver. Nessa sequência, verbo, objeto direto e outro verbo no infinitivo, lembra disso? Sempre pronome oblíquo, ok? Então, deixa-me ver seria
a correção na alternativa C, que apresentou uma falha de ordem gramatical. Tudo bem? Nos demais, então, vocês viram que não foi uma prova muito exigente, mas mostrou aí um caminho legal que a FUVEST está seguindo, né? Em relação ao ano passado. Foi uma prova bem elaborada, uma prova que cobrou conhecimentos interessantes. Ok? Então é isso. Nos demais, foi um grande prazer estar com vocês durante o ano. Ao pessoal da medicina, a professora Lu mandou um abraço e um beijo para todos vocês. E espero revê-los em 2011 somente como visitantes, para contar aí como está a vida no ensino superior. Ok? Um grande prazer e até a próxima.